Bom dia, gente. Hoje é sábado, 18 de setembro de 2015. Tô vendo aqui o presente que a minha amiga trouxe pra mim da China. Ai, uma amiga minha do trabalho foi convidada, chiquérrimo, para ir à China fazer um curso sobre jornalismo em veículos de comunicação pública, né? E ficou lá quase um mês representando o Brasil. Eu não sei se havia mais profissionais representando o Brasil, né? Mas ela foi uma. E ela é fortemente engajada, comunista, de esquerda ali, bem, né? E então, fabuloso, muito legal ela ter ido, ter sido prestigiada dessa maneira, porque ela realmente faz um jornalismo que não cai, não se rende a esse discurso hegemônico que oculta, né, as várias facetas dos acontecimentos. Ela cobre com uma certa ênfase até a América do Sul, os países árabes, né, os conflitos. Então é uma pessoa que está comprometida, né, com esse esclarecimento da população há muito tempo. E aí ela trouxe para mim esse presentinho que é um peixe da prosperidade. Ele vai participar dos nossos vídeos, eu acho, por hora. Ele vai, porque ele vai ficar aqui. Então eu estou indo para uma reunião que eu espero que tenha bastante gente, da Marcha das Vadias aqui em Brasília, né? O movimento ficou meio perdido, não sei o que aconteceu, acho que se desarticulou e tal, mais de ano. E aí houve esse chamamento agora, há mais de um mês até, para essa reunião no dia de hoje. Eu vim ao meu trabalho fazer umas gravações agora pela manhã, para adiantar umas coisinhas, e aí, né, aproveitar e ir para a reunião, e da reunião eu vou almoçar com uma amiga. Bom, estou indo para a reunião da Marcha das Vadias, que aqui no DF é predominantemente coordenada por meninas muito jovens, né? O que eu acho legal, ainda bem que essa moçada já está engajada, né? Aderiu a uma causa, e uma causa importante. Mas ao mesmo tempo, aproveitando isso, também me chamou a atenção o seguinte: eu compartilhei no Facebook uma notícia assim, sobre uma modelo francesa de 60 anos que está causando no mundo da moda, né? Eu não lembro mais o nome, mas ela assim, belíssima mesmo. Aí tem fotos, ela de biquíni, gente, tem um corpo que era o corpo que eu tinha com 20 anos de idade. E um cabelão longo, assim, todo grisalho, o rosto muito bonito, ela tem uma beleza clássica. Aí, claro, tem uma outra foto em que ela tá assim, mais quase 3x4, né? E que aí dá pra você ver que é uma mulher envelhecida mesmo. Você vê pelo pescoço, você vê pelas rugas do rosto e tal. Mas assim, muito bela, ela tem uma pele muito boa, que eu imagino seja graças à genética, porque isso acontece mesmo, né? Às vezes você herda uma genética super favorável. E a questão do corpo, eu acho que, não acredito que ela não coma. Imagina, gente, Gisele Bündchen não come. Sei lá, essas manequins aí todas não comem. Algumas não comem mesmo, né? Até morrem. Mas eu acho que uma grande parte dessas mulheres que são arregimentadas para trabalharem no mundo da moda e estamparem, né, essas imagens e tal, elas têm esse biotipo, são altas e magras, né? Nascem assim, você vai ver a família toda desse jeito e tal. O que eu sou contra é a tirania, assim, só isso é bonito. Aí eu realmente também discordo inteiramente. Conheço mulheres gordas belíssimas, belíssimas, rosto lindo, e ela, assim, muito harmônico, né? E elas são belíssimas, charmosíssimas, onde elas chegam, elas chamam atenção. Então eu sou contra essa redução, assim, só esse modelo de beleza, só isso é beleza, né? Mas uma coisa me chamou a atenção no debate, porque várias mulheres comentaram, que era o seguinte:
Ela tem 60 anos, mas parece uma menina. Ah, mas evoca a juventude. Ah, essa frase que sempre é dita, assim, há um corpo de fazer inveja a muitas garotas. Quer dizer, essa exacerbação e instigação, né, da competição entre mulheres, da inveja entre mulheres, tal, concordo plenamente. Acho que não se tem que investir nisso absolutamente. E de que como ela é bela aos 60 anos, logo ela parece uma menina, que volta também novamente a essa imposição, né? Só uma determinada coisa é bonita, né? A mulher idosa, a mulher mais velha não pode ser bonita. Se ela for bonita é porque ela parece uma menina. Então, gente, eu acho o seguinte, né? Eu acho que a gente está no olho do furacão, assim, no meio desse momento de transição, sabe, de mudança de paradigmas mesmo. E a mudança de paradigmas se dá dessa maneira, assim, há uma permanência, né, quer dizer, há uma permanência de determinadas crenças que as pessoas ficam ali batendo na mesma tecla, às vezes sendo preconceituosas sem saberem que ainda estão sendo preconceituosas e tal. E uma parcela, né, uma vanguarda que já enxerga esse novo tempo, já tem essa nova ótica, porque já enxerga diferente, né? Já vê que, não, as mulheres de 60 anos são lindas. Aliás, eu particularmente estou achando que os 60 anos são a idade da nova balzaquiana. Não é mais 30, é aos 60. O pessoal fala, aos 40, eu acho que é mais, é aos 60, a balzaquiana, sabe? Aquela, uau, né? Então, nossa, tenho visto todos os dias. E que leva de novo, também leva a uma outra questão de restrições e tal. Eu lembro quando eu tenho tatuagem desde os 16 anos de idade, mas depois dos 40 eu fiz a maior tatuagem, porque eu queria muito fazer tatuagens grandes, assim, a costa toda, os braços, mas eu nunca tive certeza sobre o que eu queria tatuar. Então eu ficava naquela, assim, um dragão, acho que... Mas não tinha encontrado ainda, sabe, genuinamente. Aí, recentemente, gente, hoje sábado, acho que são 17, né? Ou 18 de setembro, e são 6 horas da tarde, mais ou menos. O sol tá se colocando agora. Hoje foi um dia ótimo. Obrigado, hein? Saí de casa cedo, meio correndo, porque eu lembrei que eu havia esquecido de gravar ontem, né? Um horário lá no meu trabalho, que eu tinha que ter gravado. E aí eu fiz ao vivo um período, né? Gravei o restante, aí montei e tal, editei, coloquei no ar. E aproveitei para atualizar e-mails e coisas, arquivos, transferir e tal. E aí fui a uma reunião da Marcha das Vadias no DF, e também de lá fui almoçar com uma amiga muito querida. Nós fomos ao cinema assistir Que Horas Ela Volta, e eu estou retornando agora depois de um café em que a gente conversou um pouco sobre o filme. Bom, vamos por partes, né? A Marcha das Vadias no DF é predominantemente coordenada, né, tocada, puxada por uma meninada, assim, são meninas muito novas. E eu tinha confesso, uma certa estranheza, né, que falava, gente, cadê a mulherada militante de muito tempo? Cadê aquela mulherada poderosa, forte que eu já vi, né, em várias outras circunstâncias, ocasiões e tal. Mas aí hoje eu como que entendi um pouco melhor, porque se estava debatendo se o movimento continua aqui em Brasília, porque ele entrou numa crise, se desagregou. Ano passado não houve, né, a Marcha das Vadias e tal. E agora as últimas remanescentes chamaram essa reunião, acharam até que era para encerrar, né, o movimento. Mas surgiram novas pessoas, um monte de outras meninas, e algumas mais velhas, como eu, uma
uma doutoranda, uma professora que está fazendo a sua tese de doutorado e que também gostaria de participar, não como militante, mas tendo a marcha como um dos seus casos, né, em estudo, mas se propondo a ser uma pesquisadora participante e tal, e outras. E aí uma dessas participantes, chamada Maria, eu achei excelente a fala dela, porque ela falou, gostaria de fazer uma rápida contextualização histórica, porque acho que isso nos ajuda a refletir. Porque a outra questão era, além de se o movimento continuava, se mudava de nome, né? Se abria mão do Vadias. E ela falou, nos anos 2000 foi fundada a Marcha das Mulheres, e que depois aumentou e criou, né, assim, deixou de ser movimento, só criou uma rede no mundo todo e tal. E na primeira década do século XXI, a Marcha das Vadias surge e significou uma renovação geracional assim, impressionante. Ela despertou o interesse, trouxe uma geração extremamente nova, meninas de 14 anos, né, menos de 20 anos, em sua maioria que nunca havia tido uma atuação política antes. Então, a Marcha das Vadias tem, né, uma história que é muito admirável por essa perspectiva e tal, e que foi responsável por oxigenar a pauta feminista, né? Quer dizer, um novo movimento que surge de reivindicações completamente feministas, mas tendo ainda esse mérito, né, de provocar uma renovação geracional, conseguindo atrair para a militância feminista garotas que talvez de outra maneira não viessem. Tá, aí tem as críticas também, né? Mas esse nome não contempla as feministas negras. Sempre ouviram esse termo como xingamento, né? Quer dizer, para mulher branca de classe média, burguesa, pequena burguesa, se chamar vadia é uma transgressão, é ótimo. Mas para menina negra, nascida na periferia e que de repente desde pequena começa a ser chamada de vadia como maneira de ser diminuída, calada, agredida e etc. E a relação é bem outra, né? Essa é uma primeira ressalva. A outra, essa minha amiga comentou quando estávamos almoçando, ela falou assim, Sheila, acho que Marcha das Vadias é muito bem aceito pela burguesia, ou pelas intelectualizadas, aquelas que têm uma clareza, assim, um esclarecimento e tal, mas pense a mulher do campo, altamente religiosa, ela não vai se identificar com esse nome, ela não vai vir para um movimento chamado Vadias, ela não vai, por mais oprimida que ela seja e são, por mais, né, que ela tenha as mesmas necessidades, por mais que ela seja altamente, né, prejudicada, às vezes sem saber, sem conseguir nem alcançar o quanto, né, sem conseguir nem dimensionar, né, a medida, o tamanho, né, dessa opressão e dessa... Ainda assim ela não vai, eu acho, tomar para si uma alcunha de vadia. Aí eu pensei, eu falei, gente, quer dizer, o movimento negro também havia me feito pensar, mas a questão era, e aí foi o que eu argumentei na reunião ainda, eu acho que a maneira mais fácil e mais usada, mais usual, né, de se tentar agredir uma mulher é apontando para a sexualidade dela de uma maneira altamente depreciativa, né? Então é isso, o exercício da sexualidade livre é completamente natural, aceitável e desejável para o homem, e para a mulher vira xingamento. Então eu acho que nós tínhamos que trabalhar com esse termo até esvaziá-lo desses sentidos. Até vadia deixar de ser o que a gente entende como vadia hoje. Vadia somos todas, a mãe, a irmã,
entendeu? A colega, a companheira, a não sei o quê, que são mulheres que estão aí transgredindo, lutando, entendeu? Por igualdade, que não vão mais calar a boca, que querem ocupar o espaço ombro a ombro, entendeu? É isso mesmo. Então eu acho que tínhamos que trabalhar esse nome até transformar a terminologia vadia em outra coisa. Mas entendo também, entendo em parte, claro, porque não me atinge, eu não fui xingada de vadia desde criança, né? E mesmo tendo sido precoce sexualmente, mesmo falando da minha sexualidade em vídeos que estão colocados na internet, ninguém me chama de vadia, né? Então assim, porque é outra coisa, porque eu sou urbana, sou pós-graduada, né? Sou profissional e que, enfim, é outra. Então ninguém tem essa, não conseguem, né? Mesmo que chamasse, para mim é elogio, né? Então aí, tá, então essa foi uma coisa, eu tive que sair porque eu tinha horário, né? Tinha combinado com a minha amiga, não queria furar com ela. E elas estavam colocando lá em debate estavam no meio do debate, na verdade, se mudava o nome ou não. Aí eu vou ver na internet depois o que foi decidido. O almoço super legal, né? Porque aquela coisa, você compra nos cupons desses sites de descontos e tal, aí você vai num restaurante super legal e come uma comida maravilhosa. Mas aí assim, eu e a minha amiga colocamos as novidades em dia, né? E conversamos com mais calma. Eu percebo, eu tenho que fazer isso mais vezes com os meus amigos, sabe? Isso tem que ser uma prioridade, assim. Toda semana, ou no máximo, estourando 15 dias, eu vejo os meus amigos. Eu estou com eles, eu fico com eles algumas horas de algum dia, né? Porque às vezes eu fico nessa correria, porque tá correria, porque tá muito trabalho, porque eu tô muito cansada. Aí fica mais de mês sem ver, né, os amigos. E, por exemplo, eu saí ontem com 2 amigas que eu adoro, e fazia mais de mês que a gente não se via. Então, como assim? Não é possível, não é um sacrifício, pelo contrário, é uma necessidade. Eu acho que a gente tem que estar se vendo, né? Porque seja para compartilhar as alegrias, seja para dar força uma para outra quando precisa, ou para o outro, porque, por exemplo, eu tenho um grande amigo que eu vou ver hoje, né? A gente se vê, esse grande amigo é curioso, a gente se vê quase toda semana, né? Quase todo fim de semana, parece até casal, não somos. A gente se vê quase todo... Aí no fim de semana que a gente não se vê, aí fica parecendo que fica faltando, assim. Aí a gente se vê no seguinte, faz maior esforço, assim, pra se ver no seguinte. Então, eu acho... E por quê? Não, porque a gente conversa muito, aí, sabe? E sem papas na língua, assim, conversa de tudo, de finanças às novas conquistas sexuais dele, e a gente vai, né? Tal, e vai conversando e dá opinião e sabe da vida do outro, até o contra-cheque, entendeu? E é isso, eu acho que é estar perto de pessoas que nós amamos, né? Então tá, aí foi maravilhoso, fiquei lá com a minha amiga, a gente conversou a beça, e aí ainda fomos ver o filme. E o que foi, gente, extremamente tocante, né? O filme realmente é maravilhoso. Eu recomendo, assistam, Que Horas Ela Volta. Acho que esse filme tinha que passar em todas as escolas deste país, para todas as séries. Primeiro, ensino fundamental, as últimas séries, ensino médio, com certeza, sabe? Ser conversado, debatido, porque é esse preconceito de classes, de simulado que existe no Brasil, essa mentalidade escravocrata, sabe, assim, mal disfarçada. A gente tem, a Regina Casé tá comovente, assim, ela é emocionante, a atuação dela, ela, nossa, e a Camila Camila tá maravilhosa também, assim, ela tá maravilhosa, o prêmio que ela ganhou foi merecidíssimo. E aí, só um segundo, gente, que eu tenho que pegar um cartãozinho aqui. E aí,
A minha amiga se emocionou, porque ela é filha de pequeno agricultor pobre. E ela chorou, porque na hora que, não vou dar spoiler, né? Mas tem uma hora que acontece uma grande conquista, assim, e a mãe, né, que é a Regina Casé, vai contar para os patrões, assim, ela tá eufórica, ela mal consegue falar de tão nervosa e feliz que ela tá e tal, ela fala aquela coisa, não acredito que um passarinho veio de encontrar o carro, minha nossa, será que eu atropelei um passarinho? Ai, não, espero que não, não tô andando tão rápido, espero que não tenha. Ai, gente, bom, desculpa aí. Mas, enfim. E aí, a outra coisa, aí ela ficou emocionada. Ela falou, nossa, eu lembro meu pai quando isso aconteceu. A euforia, a felicidade que ele ficou também. Tá? Por quê? Porque as classes mais desfavorecidas, elas não acreditam que elas podem acessar determinados espaços, né? Que elas têm direito e que elas têm capacidade para conquistar certos espaços, como se esses espaços fossem reservados dos reizinhos, filhos da burguesia, né? Então, aí a minha amiga chorou, achei, nossa, e eu por minha vez fiquei super comovida, por quê? Porque é a coisa do, deixou a filha em outro estado, veio trabalhar. Aí, no caso da Regina Casé, manda dinheiro. Aí a menina fala uma hora assim, você não me criou, quem me criou foi não sei quem, que é a tia, né? Aí a Regina Casé fala, ela ficou com a parte boa, ela te criou, mas com o dinheiro que eu mandava, eu aqui suando, eu só ralando e tal. E você, eu queria estar com você, mas não tava, não podia, né? Então ela ficou com a parte boa, que foi poder usufruir da sua companhia, cuidar de você e tal, e eu, né, fui privada disso. Ai, nossa, gente, chorei a beça nessa hora, chorei demais, assim, nossa, como me doeu. E então, assim, recomendo, assistam o filme, gente, tá? Vocês vão gostar, eu tenho certeza. E por enquanto eu vou parar por aqui, porque eu cheguei, né? Eu quero soltar minhas cachorras para elas brincarem um pouco antes que anoiteça de vez. Muito grata pela interlocução. Depois eu continuo falando um pouco mais da Marcha das Vadias também, né? E de outras coisas. Ótima noite de sábado, gente. Beijo.